O tempo de Deus está próximo. Tá, e o que isso quer dizer mesmo? Antes de abordar o assunto, quero lhes cumprimentar com a paz do Senhor, a você, querido aluno, querida aluna que está assistindo. E este vídeo ele é relativo à lição 13 da nossa revista, que é a última lição que nós vamos abordar aí dessa revista que se chama O Tempo de Deus Está Próximo. Nós vamos dividir a explanação da lição entre os 3 professores da classe, Gideão e Ruth. E, já adentrando na lição, o texto do dia diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então esse é o texto que o comentarista nos trouxe para ser o texto básico da lição que nós vamos abordar aqui agora. E que promessa é essa? Essa é a promessa que nós temos do arrebatamento da igreja, o momento em que o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e todos juntos vamos subir e encontrar com Ele nas nuvens, nos ares. Meus queridos, nós temos nessa lição 3 objetivos para serem alcançados, que são eles: mostrar que a volta de Jesus é uma verdade fundamental para o cristianismo e que isso acontecerá muito em breve, identificar os sinais que precedem o arrebatamento da igreja e conscientizar de que o dia do Senhor será glorioso para todos os remidos. E relativo ao primeiro subtópico desse objetivo, que intitula-se Uma Verdade Essencial, qual é essa verdade essencial? A volta de Jesus. Nós não podemos nos esquecer nem por um minuto dessa verdade. E cabe aqui um alerta, principalmente diante deste mundo gravemente afetado pelo liberalismo teológico. A volta de Jesus pode e vai ocorrer a qualquer momento. E essa verdade doutrinária constitui-se no ponto culminante da Igreja de Cristo, o grande dia mencionado pelos profetas, por Jesus e por seus apóstolos. Para nós, esse dia será de grande glória. Lembremos que Deus está no controle de tudo. Tão somente criamos nisso e aguardemos esse tão glorioso dia. O subtópico 2 intitula-se O Tempo se Abrevia. Lembremos que há muitas profecias bíblicas indicando que ele certamente virá e que não tardará. Paulo, seguindo o que Jesus já havia dito, também afirmou que o tempo se abrevia. Já estamos vivendo os últimos dias. Meus queridos, a grande esperança que nós temos é que Cristo em breve virá buscar a sua noiva e estaremos com Ele para sempre, pois esse mundo já vai de mal a pior. Relembrando, o primeiro objetivo dessa lição era nós salientarmos, mostrarmos que a volta de Jesus é uma verdade fundamental, uma verdade básica que acontecerá muito em breve. E aí, finalmente, a gente chega ao terceiro subtópico dessa primeira parte da lição, que diz que essa será uma invasão aguardada por nós. E sobre essa invasão, Paulo nos disse que devemos estar aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a grande promessa esperada pelos heróis da fé do Antigo Testamento. E é por isso que no arrebatamento eles ressuscitarão primeiro. A volta de Jesus nos ares é aguardada inclusive pela criação, que está em ardente expectação, aguardando a sua remissão. Finalizando, o mais afetuoso desejo dos cristãos é a vinda de Jesus. Lembre-se sempre, Ele nos prometeu que virá e cedo virá. Não perca essa esperança. Esperemos continuamente nessa promessa que estaremos com o Senhor para sempre nas bodas do Cordeiro. Meus queridos, eu finalizo aqui a minha parte, que era do primeiro objetivo da nossa lição, ratificando que o tempo de Deus está próximo. A paz do Senhor, meus queridos. Estamos estudando a lição 13, o tempo de Deus está próximo. O segundo objetivo aqui ficou para mim explanar um pouco a respeito dele, que fala identificar os sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Antes de adentrar a esse assunto, trago aqui um assunto importante, é o assunto da lição, é claro, sobre dados estatísticos. Por exemplo, se haver 3 pessoas com fome, famintas, e haver 3 pedaços de carne, e uma só comer os 3 pedaços de carne, a média estatística é de consumo 1 carne por pessoa. Ou seja, dados estatísticos muitas vezes não refletem a realidade. Por isso, quando falamos em estatística, quando falamos em sinais da volta de Cristo, ou seja, fome, guerra, rebeliões, devemos estar atentos, porque está inserido em nossas vidas, está acontecendo atualmente e os sinais cada vez têm mais se multiplicado em escala geométrica. Convulsão da natureza. Fatos que ocorreram na crucificação de Cristo, que nós sempre escutamos muitas vezes em pregações, que houve uma escuridão, que houve um terremoto. Tudo isso a Bíblia
prescreve, a Bíblia fala que vai acontecer cada vez mais. E um argumento muito usado a respeito, ou muitas vezes quer deturpar a multiplicação de sinais, é que na história sempre houve esses sinais, sempre houve guerra e rumores de guerra, sempre houve rebeliões, sempre houve fomes, sempre houve tragédias de natureza. Todavia, é bem claro, a Bíblia, a história afirma que sempre houve. Só que nos últimos tempos, no último século, terremotos, guerras têm cada vez mais se multiplicado. E a convulsão da natureza nós podemos ver através de furacões, que tem devastado que devastou a América Central recentemente, que devastou os Estados Unidos. Como não lembrar do furacão Katrina? Como não lembrar do Irma, recentemente, aconteceu semana retrasada, do Maria também, que está devastando ainda toda aquela região. São tragédias que mostram a força da natureza e mostram a natureza revoltada. Aumento da rebelião, guerras e rumores de guerra. Um dado aqui, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, no Brasil, estou falando no Brasil, por exemplo, homicídios dolosos contra a vida em 2011 foram 45.149, em 2012 foram 46.984, 2013 48.735. Não pretendo me alongar falando sobre mortes, sobre tragédias. Todavia, a palavra de Deus nos faz um alerta. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa promessa e essa condicional o Brasil deve buscar. Rebelião. O aumento de rebelião é pai contra pai, é irmão contra irmão. Só que, todavia, essa rebelião que nos assusta é contra Deus. O homem tem buscado diversas maneiras de pecar. Tensões generalizadas. Dois assuntos aqui vêm à tona, que é perseguição, principalmente a grupo de cristão. Eu digo que essa perseguição, muitas vezes, não é aquela que nós estamos acostumados a ver, de valores, que fala sobre os conceitos familiares. Não, perseguição de pessoas cristãos dando sua vida pelo Evangelho, como acontecia com nossos cristãos primitivos. E o aumento das seitas, né, o número de falsos profetas. Aqui no Brasil nós temos uma figura que parece cômica, que é o Henrique Cristo. Parece cômico, eu falo porque tem um número de seguidores que certamente estão indo para o caminho da perdição. E o exemplo que eu quero citar aqui para finalizar, que em 1979, 918 pessoas morreram, fizeram suicídio coletivo. Tudo isso devido a uma mente diabólica de uma seita fundada por Jim Jones, o pastor e fundador do Templo Popular, uma seita cristã de orientação socialista, ou seja, várias vidas ceifadas. Amém. Finalizando a nossa lição, eu gostaria aqui com os caros alunos que estão nos assistindo, trabalhar o tópico 3 e o subtópico 1, que diz a vitória sobre a morte. Nesse subtópico eu tenho 3 assuntos para tratar com vocês. O primeiro deles vai ser sobre a morte espiritual, o qual o cristão deve tomar todo o cuidado para não acontecer, porque tendo a morte espiritual é condenação eterna. E nós buscamos certamente o quê? A vida eterna, né? Estar com Cristo na eternidade e não ser eternamente condenado à morte. E a outra morte que eu quero tratar com vocês é a respeito da morte do justo e a morte do ímpio. Em Eclesiastes 7:2, né, está bem explícito que a presença de Deus é mais notória na vida, no luto, né, é mais fácil de se trabalhar a pregação, vamos dizer assim, o evangelho, no luto do que na festa, né? E falando na morte do ímpio, você vê várias vezes as pessoas comentando, é fácil você ver o desespero, ver a angústia, ver a dor na morte do ímpio. Já na morte do cristão, do justo, paira sobre a morte do justo, que é a paz, a tranquilidade, né? Sabendo que foi ele remido no sangue do Cordeiro, né? Então é mais tranquilo, vamos dizer assim, de você presenciar a morte, né, ou o velório de um justo do que o velório do ímpio, né? E o terceiro tópico que eu puxo aqui, o terceiro ponto que eu trago nesse tópico, é a morte de Jesus Cristo, né? E que o inferno lutou com todas as forças para que não acontecesse. Até no Calvário, como está lá em Lucas 23:37, né, relata que ele foi durante o período da crucificação, né,
os escarnecedores falaram: se tu és o Filho de Deus, desce daí, né? Mas ele sabia que se ele descesse da cruz, né, a igreja dele ia para o inferno. Então, grifo aqui nesse ponto que a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus Cristo, né, teve sobre a morte, que nos livrou do eterno, né, a morte eterna, e nós buscamos a vida eterna, ok? A cerimônia festiva, também abro 2 subtópicos aqui, e como está em 1 Coríntios 5:10, né, o tribunal de Cristo, né, que vamos ser galardoadores das obras, né? Seremos galardoados pelas obras que aqui na terra fizemos, né? Então, se foi bem feito, se foi mal feito, vai depender da intenção, né? Nesse tópico aqui, referindo sobre a cerimônia festiva. Um outro ponto que eu busco apresentar a vocês é o Apocalipse 19:7, que é a bodas do Cordeiro, né? Então, grifo esses 2 eventos aqui nesse subtópico 2. No subtópico 3, para sempre com o Senhor, será o cumprimento de Tessalonicenses 4:17. Né? Então, Jesus virá com alaridos, com um anjo, buscar a sua igreja, e o Espírito Santo irá levá-la ao encontro das nuvens. Finalizando a minha parte, eu deixo para vocês aqui, peço para vocês que busque o hino de número 401 da nossa harpa cristã, Jesus voltará. Leiam ali todo as estrofes, o coro, e você vai ver que é o livro de Tessalonicenses cantado, né? O livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses cantado, né? Que a natureza prega a volta de Jesus, o cristão acorda, buscar os pecadores. Não há um mandamento para o pecador vir para a igreja, mas sim a igreja ir atrás do pecador, né? Consola o coração daqueles que clamam, né? Então, 1 Tessalonicenses 4, ali do verso 16 até o 18, né? É o hino 401. Eu peço que vocês leiam, que vocês aproveitem, né? Você vai ter um outro entendimento desse hino, que quando você cantar, você vai cantar de uma maneira um pouco diferente. Você vai meditar na letra desse hino. Aqui eu finalizo o 3º subtópico. Agradeço a cada um de vocês. Esperamos que tenham aí contribuído, né, para o ensinamento, e Deus abençoe cada um de vocês, amém? Meus queridos, finalizamos esse vídeo. Esperemos que vocês tenham gostado. Para nós foi uma experiência nova. Nos perdoem eventuais erros, né? Para nós foi algo diferente, mas foi algo para levar até você a lição, já que não pudemos ter presencial neste domingo. Então, esperemos que tenham assistido, que tenha sido algo que tenha agregado a vocês um conhecimento a mais. Lembrar que a volta de Jesus é algo que nós vamos participar e que está muito próximo. Também queria deixar o convite a todos, né? O próximo trimestre falaremos sobre seguidores de Cristo, testemunhando uma sociedade em ruínas. O comentarista renomado, pastor Valmir Nascimento, vai estar falando sobre, principalmente, nós cristãos como sal e como luz, e deixo o convite para que vocês venham nos prestigiar e, acima de tudo, aprender a palavra de Deus no próximo trimestre, que essa é a função de todo crente, aprender e divulgar a palavra de Cristo. Quero manifestar aqui novamente a gratidão, primeiramente a Deus, né, por essa rica oportunidade de estar ministrando essa aula até vocês, né? Também a nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Moacir Liba, do evangelista Jorge Nascimento e do presbítero Assir Lesch. Assim também agradecemos de coração e oramos pela vida dos nossos pastores, o pastor Antônio e o pastor Davi, que têm nos apoiado. E também agradeço ao jovem Ellison, né, que tem nos ajudado aí na edição, na produção desse vídeo, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Amém.